Os Francisquinhos na Rádio, um programa da Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital São Francisco Xavier. Olá, bem-vindo a mais um episódio dos Francisquinhos na Rádio, um programa da Associação Os Francisquinhos na Rádio Freguesia de Belém. O meu nome é Mafalda Félix, sou técnica de intervenção precoce na Associação Os Francisquinhos, formada na área da Psicologia Educacional, e hoje venho falar-vos um bocadinho sobre o sono das nossas crianças. O sono é um dos aspectos mais importantes para um desenvolvimento saudável dos bebés e crianças. É durante o sono que o cérebro processa memórias, consolida as aprendizagens feitas ao longo do dia e regula o desenvolvimento emocional, cognitivo e motor. Desde o nascimento até aos 3 anos de vida, que é o intervalo de idades no qual nos vamos focar hoje, o sono das crianças passa por diferentes fases e padrões. Assim, é fundamental ter presente algumas características do sono em cada uma destas etapas, para que melhor possamos ajudar os nossos bebés e crianças a estabelecerem uma boa relação com o seu sono e a estabelecerem uma rotina saudável, adequada à sua idade. Falando sobre horas de sono, sabemos que cada bebê é um bebê, com a sua individualidade e as suas necessidades específicas. Por isso, consideramos intervalos de tempo onde valores dentro destes intervalos são considerados normais. Assim, bebés dos 0 aos 12 meses devem dormir 12 a 16 horas por cada 24 horas. Bebés dos 12 aos 24 meses devem dormir 11 a 14 horas a cada 24 horas e aos 3 anos os bebés devem dormir 10 a 12 horas por cada 24 horas. Estes tempos incluem as cestas, bem como o sono da noite. A questão das cestas é habitualmente um motivo de dúvidas entre pais e cuidadores, nomeadamente a duração das cestas, o número de cestas que cada bebê deve fazer ao longo do dia, as condições em que as cestas devem ser feitas e por aí fora. Na verdade, estes fatores vão variando com a idade dos bebés e das crianças. Para bebés dos 0 aos 3 meses, o ritmo circadiano, ou seja, o relógio biológico que ajuda a diferenciar o dia da noite, ainda não está estabelecido, pelo que o sono dos bebés é fragmentado e irregular, funcionando de acordo com as suas necessidades fisiológicas, como fome e desconforto com frio, calor ou uma fralda suja, por exemplo, mas também de acordo com as suas necessidades emocionais. Nesta fase, e não exclusivamente, como veremos mais à frente, os bebés precisam de grande contacto físico com o seu cuidador principal. Até porque, apesar de os bebés nascerem já a saber dormir, não sabem adormecer. Para os pais ou cuidadores, esta fase pode ser particularmente desgastante. Assim, poderá ser útil identificar os sinais de sono do bebê para que os pais ou cuidadores o possam apoiar no processo de adormecer. Inicialmente será mais desafiante para os cuidadores identificarem esses sinais, mas com o tempo e à medida que vão conhecendo o seu bebê, vai se tornando mais fácil. Alguns sinais generalistas passam por o bebê apresentar um olhar vago, a sucção mais lenta, bocejar, esfregar os olhos e orelhas, agitação e irritabilidade ou choro. Regra geral, os bebés destas idades conseguem estar cerca de 1 hora acordados de cada vez. Mas claro, cada bebê é um bebê e isto pode variar. Mantém-se a prioridade de respeitar sempre a livre demanda do bebê, ou seja, deixar que o bebê durma sempre que sentir sono ou se alimente sempre que demonstrar fome. Para bebés dos 4 aos 6 meses, é possível começar a identificar padrões de sono mais previsíveis, pelo que se torna relevante começar a implementar uma rotina algo mais estruturada para ajudar a regular o ritmo circadiano, o seu relógio biológico, como vimos há pouco, criando uma rotina de sono consistente, com horários regulares para dormir, não ignorando nunca os sinais de sono do bebê. Assim, é importante estabelecer uma higiene de sono adequada, como por exemplo dar um banho quentinho, ler uma história ou cantar uma canção suave para mostrar que é hora de descansar. Regra geral, os bebés destas idades conseguem estar cerca de 2 horas acordados de cada vez e continuam a precisar de muito contacto físico por parte dos cuidadores, sendo as cestas em contacto muito comuns ainda. Relativamente ao sono da noite, alguns bebés podem começar a dormir períodos mais longos, outros mantêm os despertares noturnos, daí a importância desta rotina mais estruturada. Nos bebés dos 6 aos 12 meses, é esperado que as rotinas de sono estejam estabelecidas,
tornando o padrão de sono previsível, com ciclos de sono mais longos no período da noite e cestas mais definidas ao longo do dia. Ainda assim, os despertares noturnos podem continuar a acontecer. Nesta fase, é indispensável para os pais ou cuidadores assegurarem uma rotina previsível, de forma a promover um ambiente segurizante e indutor de conforto para o bebê. Regra geral, os bebés destas idades conseguem estar cerca de 3 a 4 horas acordados de cada vez durante o dia. Avançando agora para o sono dos bebés dos 12 aos 24 meses, portanto até aos 2 anos, a necessidade de uma rotina não só de sono, mas uma rotina global diária é cada vez mais importante. Nestas idades, a atividade diária do bebê aumenta substancialmente, assim como os estímulos, o que implica uma rotina de sono mais estruturada, permitindo que o bebê acorde por si e vá dormir à noite sempre no mesmo horário. Nestas idades, os bebés conseguem estar, regra geral, 3 a 5 horas acordados e fazem 2 cestas por dia. Entre os 18 e os 24 meses, os bebés fazem a transição para uma cesta diária com uma duração média de 2 horas. Entre os 2 e os 3 anos, a maioria das crianças ainda precisa de cerca de 10 a 12 horas de sono por dia, geralmente divididas entre o sono noturno e uma cesta. É comum que as crianças destas idades comecem a resistir mais ao sono e os despertares noturnos podem ainda manter-se, agora devido a pesadelos ou angústia de separação em relação aos cuidadores. Além disso, o mundo é um lugar demasiado interessante, com muitas coisas para explorar, e dormir pode parecer uma perda de tempo, não é? Algumas estratégias podem ajudar a gerir esta resistência, nomeadamente estabelecer um ritual de sono calmante e consistente, como tomar um banho quente, ler uma história antes de dormir, criar um ambiente de sono seguro e confortável, com luz baixa e quente, com tons amarelos, laranja ou vermelhos e poucos estímulos visuais, e ainda evitar ecrãs pelo menos 2 horas antes de dormir. Quando os despertares noturnos, é importante manter uma postura calma e carinhosa, de forma a tranquilizar e acolher a criança. A jeito de conclusão, ficamos com a ideia geral de que o sono nos 3 primeiros anos de vida é uma jornada cheia de mudanças e desafios tanto para as crianças quanto para os pais e cuidadores. Cada fase tem as suas características e necessidades, mas no geral, manter uma rotina consistente e um ambiente de sono calmo pode fazer uma grande diferença para o desenvolvimento saudável da criança. Embora cada bebê tenha o seu ritmo, é importante que os pais ou cuidadores estejam atentos a sinais de distúrbios de sono persistentes, pois estes podem afetar o comportamento e o bem-estar geral da criança, sendo indispensável nestes casos procurar a ajuda do seu médico de família ou pediatra. Assim, terminamos este episódio sobre o sono infantil. Voltamos no próximo mês com mais um tema ligado à prematuridade. E já sabe, se conhecer alguma família com um bebê prematuro, partilhe este programa através do site da Rádio Freguesia de Belém ou envie-nos um e-mail para osfrancisquinhos.org@gmail.com. Até à próxima! Os Francisquinhos na Rádio, um programa da Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital São Francisco Xavier,